Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um GigantesCast, o nosso espaço de empreendedorismo, fé e negócios. Lembrando que nós trazemos aqui para vocês convidados super especiais para vocês poderem alavancar a sua vida, os seus projetos e os seus negócios. Falamos sempre em nome dos nossos patrocinadores, aqueles que apoiam essa causa, esse projeto bonito, que é o GigantesCast, né? Mais de um ano aí crescendo, alavancando a nível Santa Catarina, e a gente agradece a esses parceiros, Neto Contabilidade, Zamaco Comércio de Ferros, Supernutri, lá de Araranguá, a Creative Ambientes e o Posto São Pedro. Obrigado pelo apoio de vocês ao GigantesCast, a gente tem sempre esse carinho e essa gratidão. Hoje nós temos aqui a honra e o privilégio de receber um convidado super especial, um grande empresário, um grande empreendedor, um empresário raiz, como a gente fala assim, o cara, né, das construções de alto padrão aqui em Criciúma e região. Heraldo Rosa, seja bem-vindo. Obrigado, Alex. Ao GigantesCast. Uma honra, um privilégio para a gente recebê-lo aqui no nosso espaço. Eu também estou muito feliz por estar participando contigo. Eu sei que esse bate-papo vai ser muito produtivo para muitas pessoas e também para nós dois. Com certeza, a gente vem acompanhando o trabalho. Aprender aqui. Exatamente, a gente vem acompanhando o trabalho da Heraldo Construções, acompanhando o teu trabalho, né, como frente, como grande nome da construtora, e a gente vê o nível de entrega, o nível de excelência que a Heraldo Construções coloca nos seus projetos e que faz bem para a nossa comunidade. Eu digo que sempre que a gente traz um empresário do teu nível aqui no nosso programa, para nós é um privilégio muito grande porque nós aprendemos muito e nós conseguimos levar para o nosso público, né, para a nossa audiência, para esse empresário menor, para esse cara que te admira, um pouco da tua história, um pouco do bastidor da Heraldo Construções e do Heraldo como empresário. E eu queria que tu já começasse falando pra gente um pouco da tua história, né? Um pouco do pré-Heraldo Construções, né? O pré-Heraldo Rosa, né? Um pouco da tua trajetória, como é que iniciou, como é que foi o início de tudo Alex, isso. eu sempre fui um cara inquieto. Sempre gostei de fazer algo e nunca botei o dinheiro como meu propósito. O dinheiro para mim é ferramenta para eu chegar no meu propósito. Por que eu digo isso? Veja bem, quando eu comecei o meu negócio pequenininho, por exemplo, quando eu tinha 10, 11 anos de idade, o meu pai tinha um bar lá em Armazém, tá? E eu já acordava às 5 horas da manhã. E tinha um cara, aí eu tinha 11, 12, 13, 14 anos, eu sempre trabalhei no bar do pai. Então eu saía da cama às 5 horas da manhã, porque às 6 horas o bar tinha que estar aberto, porque passava um ônibus que vinha para Tubarão, São Martim, tal. E 6 horas ele era parada do ônibus. Só que tinha um senhor no armazém que ele saía 6 horas da manhã e já estava trabalhando, já estava indo para Tubarão para trabalhar com o carro dele. Cara, e aquilo me impressionava, o cara com uma força de vontade, o cara tinha caminhões, tinha comércio, tinha tudo, aquilo me deixa, eu quero ser esse cara. Tu já tinha? Eu já tinha um mentor sem ter nada disso. Nessa idade, né, cara? 45 anos atrás. Que legal. E aí eu fui crescendo com meu pai no bar, tal, lá trabalhando com ele. Depois do meu pai... Aí o meu pai conseguiu uma vaga de estagiário no BESC, que é o Banco do Estado de Santa Catarina, que hoje não tem mais. Antigo BESC. Antigo BESC. E aí eu fui trabalhar, fazer estágio por 6 meses contratado. Venceu o estágio, o banco não quis renovar. Eu continuei a trabalhar mais 6 meses de graça para o banco, 6 horas por dia. Eu não trabalhei de graça, eu aprendi com eles, né? E aí, cara, o banco veio a ter 2 vagas na época, e aí o banco, como é que fala? Me contratou. Né? Vem pra cá. Efetivou. E aí, rapaz, eu fui cuidar da carteira agrícola. Essa carteira agrícola tinha uma linha de crédito para financiar boi, gado e tal, e o meu avô era da roça. O que eu fiz? Fui lá, conversei com o meu avô se eu podia usar o nome dele para pegar esse empréstimo, eu queria comprar um Fusca. E aí, sério, cara, olha só que legal. E aí ele deu para mim, eu fiz em 36 vezes, só que eu não comprei o Fusca para ir fazer festa, para ir para baile, eu tinha 18 anos. O que eu fiz? Eu peguei esse Fusca, dei um talento nele, que eu sempre gosto de coisa, minhas coisas são muito bem cuidadas, desde sempre. E aí, cara, eu botei esse Fusca na frente do banco, uma placa vende-se. E como tinha muita safra de fumo, o pessoal na época plantava muito fumo, então a cada 6 meses tinha uma safra, os caras pegavam uma dinheirada tal, vendia para antiga Souza Cruz, e chegou um senhor lá e me comprou o Fusca, pagou em dinheiro, assim, Jesus, eu ganhei o salário de um mês aqui, comprei o segundo Fusca, comprei o terceiro, comprei o sétimo, o 8º, eu tinha 19 anos, aí o gerente do banco disse assim, Heraldo, nós não podemos ficar dessa forma, ou você
trabalha focado no banco, você sai para fazer os seus negócios. Para empreender. Saí fora, o pai brigou comigo. Imagina a carreira de banco, eu já estava com 19 anos, eu já era caixa. Se hoje é gerente, difícil, diretor. antigamente então isso aí era valiosíssimo. Não, delegado, funcionário de banco. Tá? Qualquer Era lugar pequenininho, verdade. onde eu morava, tinha 1.300 pessoas. Tinha 300 contas no banco, para ter uma ideia. Olha isso. Então, cara, eu saí, comecei a vender carro, montei uma revendinha pequenininha no armazém. De armazém eu senti que era muito pequenininho, fui lá para Gravatal, que já passava BR, que passava lá quem vinha de Braço Norte, Fortuna, fui para Tubarão, comecei a vender caminhões, porque eu pensei, carro todo mundo vende, eu vou fazer algo diferenciado. 92, foi 94, 98 fui. Só que sempre entregando mais do que eu prometo. Uau. Então, assim, eu nunca negociei com alguém, nunca. Que ficou uma pendência, uma multa para pagar um motor que deu problema. Porque, pensa bem, vender caminhões que rodaram 5 anos, estão com 800 mil quilômetros na estrada. É um negócio chato, né? Comprar e você revender e dar garantia. Uau. E tem que dar garantia mesmo. Sim. E não é porque tem garantia por causa de lei, é porque é o meu procedimento. É o teu trabalho, né? É o meu trabalho. Sim. E como eu queria perpetuar no negócio, porque tudo que a gente começa, se você quer ter longevidade do negócio, você tem que ser correto. Tem que fazer tudo correto, entregar mais do que você promete. Esse é o grande segredo. Né? E eu comecei a vender vários caminhões, aí abri 4 lojas de seminovos, Ribeirão Preto, e fui indo. Só que em 2008, isso tudo, cara, eu sempre fui muito cuidadoso, muito trabalhador. Nunca tive preguiça, nunca assim, nada. Sempre correto. Quando chegou em 2008, eu percebi que aquela quebra daquele banco Lehman Brothers lá nos Estados Unidos, com aquela crise que deu lá, eu percebi que para crescer, eu não tinha mais fornecedor. Porque não tem fábrica de caminhões usados, nem de carros usados. Eu não poderia continuar querendo crescer, ganhando escala no meu negócio, exatamente, sem eu ter um fornecedor. E aí, o que eu vou fazer, meu Deus? Como meu pai, ele era pedreiro, e eu vi ele sair de casa para trabalhar até meus 7, 8, 9 anos, antes dele ter esse bar, aquilo eu sempre gostei da construção civil. Pensei, eu vou comprar um terreno, vou fazer um prédio, e vou ver se eu consigo entender esse negócio, se eu gosto. Porque, em primeiro lugar, assim, você para fazer sucesso tem que ter paixão naquilo que você faz. Com certeza. Né? Não adianta, se você me pagar hoje o que eu ganho para ser médico 5 vezes, eu não quero ser, porque eu não consigo ser médico. Não é a tua especialidade, né? Especialidade. Então, assim, eu sou um cara que sou feito para o comércio. Eu gosto de gente, eu gosto do dia a dia, eu gosto da rua, entendeu? Eu não gosto de ficar sentado em 4 paredes. E aí eu montei essa construtora, só que na época eu fui estudar o porquê que a construção era, o que eles mais faziam críticas, o que poderia acontecer. Número 1, atraso de entrega de obras. Que, Heraldo, toda obra atrasa é normal. E aí eu botei meu ponto assim, comigo não vai funcionar. Eu vou fazer um cronograma, tem que trabalhar sábado, domingo, segunda, terça, quarta, feriado, mas vai ser cumprido. Porque quando você compra um carro que você não gosta, quando você compra um carro que não vem no prazo, você tem outro para usar por enquanto. Exatamente. Agora, quando você constrói um sonho, quando você chega em casa e fala assim pro seu filho, filho, esse ano nós vamos veranear no Balneário Rincão, porque o pai comprou um apartamento e a construtora vai entregar dia tal, e aí criou toda uma expectativa. Sim. É mulher, é prima, é os seus pais que podem vir da onde você é, e aí a construtora não te entrega. E é um banho de água fria. E o que você vai falar pro seu filho? Ô pai, por que você não olhou do que tu comprou, pai? Tu arrumou uma confusão grande. Entendeu? Então, assim, cara, isso sempre foi uma coisa que na hora que eu coloquei isso em 2008, eu vou ser diferente. E vou entregar um alto padrão mesmo, porque eu sempre ouvi muita coisa de dizer assim, eu vou falar sobre o meu segmento, Sim. que, o que vai sair? Vai sair um alto padrão. Mas o que é o alto padrão? Exatamente. O alto padrão é planta grande? O alto padrão é dizer que... Não, o alto padrão... É piscina de borda infinita? É isso alto padrão. Não, cara. Alto padrão é desde você ter zelo com uma calçada, com um tapume, né? Com seus trabalhadores que estão lá dentro. O mesmo banheiro que o meu usa lá no escritório, a mesma limpeza, ele tem que ter lá na obra. Isso é alto padrão. Né? E aí eu comecei a fazer essas obras diferenciadas, entregando mais, buscando mais coisa. Eu sou um cara que viajo muito. E cada viagem minha,
Se eu viajo 4 dias, 2 é atrás de prédio, de obra, de coisa. Porque eu gosto disso, eu vivo isso. Né? E aí a gente começou a fazer um trabalho que começou a chamar a atenção por vários detalhes. Só que eu também tenho uma história de 25 anos, né? O meu nome, Heraldo Caminhões, que era muito forte em termos assim, de seriedade, honestidade. Já tinha um lastro, né? Já tinha um lastro. E se tem uma coisa que vale mais do que dinheiro, chama-se crédito. Perfeito. Porque você pode quebrar, você pode ir lá para baixo, você pode recomeçar. Com crédito você se levanta. E com dinheiro, muitas vezes, as pessoas não querem fazer negócio com você. Porque não tem credibilidade. Porque não tem credibilidade no negócio. Não é? E a gente vem vindo aí num crescimento, sempre fazendo, viajando, melhorando, entregando mais do que a gente promete. E isso tem dado muito certo. E agora, nesses últimos tempos aí, principalmente 3 anos para cá, a gente está vindo aí num crescimento muito bom. E agora para 26, 27 e 28, principalmente 27 e 28, nós vamos ter vários lançamentos, coisas assim diferenciadas que fazem diferença. Porque se você der uma olhada, algumas obras, muitos prédios são muito frios, né? Porque às vezes eles pensam muito no custo, e não se preocupam com algo a mais, tipo fachada, arquitetura. Então, da onde é que nasce um belo de um projeto? Nasce o belo do projeto, número 1, localização, número 2, um projeto que quebre a barreira daquilo que já tem ali no entorno. E o que vai acontecer com o pessoal que compra? Quando ele compra algo diferenciado, ele paga um pouco mais, mas ele agrega. Quando ele vai ter que vender, ele consegue mais também. E prédio, como tem vários, por exemplo, você tem carros que eles importam, vende aqui, todo mundo compra no lançamento, depois o carro mica, né? É ruim de vender, Sim. Ninguém quer. Prédio também é assim. Acontece também nos prédios. Exatamente. A percepção de valor do cara que vai, ele paga menos. Esse prédio, ele não está me entregando algo que eu esperava que ele me entregasse. Então, a minha percepção de valor é menor nele. E aí você foi morar, você não gostou, você quer sair de lá, o segundo não vai morar, o terceiro daqui a pouco cria-se, tá? Na cidade. Aquele prédio lá não pegou. Agora, tem prédio bem feito, ousado, que emplaca fica por 30 anos. Ele fica bonito. São prédios que a pessoa investe e vai criando valor. São coisas que as pessoas sonham em morar lá. Eu queria morar mesmo. Exatamente. Tal prédio. E eu escuto muito isso. Tu tocou num ponto, Heraldo, que é muito importante. Isso vem sendo muito, muito repetitivo quando a gente traz os empresários e quando a gente conversa com empresários do teu porte, que é a geração de valor para o negócio. Né? Muitas vezes o cara ele tem um negócio igual vocês trabalham com empreendimentos de alto padrão, mas não só na área dos imóveis, em qualquer tipo de negócio. E se você não acrescentar esse valor, gerar esse valor para que as pessoas entendam que de fato aquilo que você está vendendo, ele merece de fato aquilo que tu está cobrando, é uma coisa. Porque senão você vai querer colocar um preço que ele não está condizente com a entrega que tu está dizendo. Tu acha que essa mentalidade que tu trouxe, que tu pegou com os caminhões, a tua trajetória nos caminhões, ela te ajudou a colocar essa mentalidade de agregar valor nos teus negócios hoje para que a Heraldo Construções consiga jogar esse jogo no nível que ela joga? Eu sempre digo uma coisa. Às vezes, dentro de obra, porque assim, eu vivo muito o meu negócio. Eu não sou aquele tipo de empresário que está construindo para ele pegar o dinheiro da empresa e colocar. Não, eu vivo de comprar e vender apartamentos. É o meu, eu não tenho outra fonte a não ser isso. É a tua paixão, né? A minha paixão. Então, assim, eu sou um cara extremamente dedicado, estudo e vou atrás, não tem preguiça. Mas olha só, como é que os clientes estão vendo hoje? Como que eu falo, às vezes eu vou na obra, e aí diz o meu mestre de obra, engenheiro, diz assim, Heraldo, mas senhor Heraldo, mas isso aqui não vai dar para ver. Mas eu estou vendo. Uau. E se eu não vender o apartamento é meu. Eu só tenho coisa boa. As minhas coisas são boas. Então, eu não me preocupo com o que você vai pensar da minha obra. O meu maior concorrente sou eu. Que bacana. Eu concorro comigo todos os dias para eu melhorar todos os dias. Que legal. Tu entendeu? Isso é uma mentalidade vencedora. E as pessoas, elas hoje pagam a experiência. Perfeito. Muito mais experiência. Agora, lógico, você tem que entregar junto. Por exemplo, deixa eu só dar um exemplo.
A festa de entrega de um prédio nosso que a gente faz, todos os prédios, pode ser de 800 a 3 milhões. O nosso chefe é o Simon Novak. O melhor da cidade, craque. A minha champanhe que eu sirvo, a espumante que eu sirvo pro cara dos 5 milhões é o do 500 mil. Que legal. O vinho tinto e branco são os mesmos. Sabe o que é isso? Isso é você levar para essa pessoa que comprou um apartamento de 800 mil, que o sonho do cara é comprar um de 800 mil e 5 milhões são os mesmos sonhos. O desejo é o mesmo, a dor é a mesma. O medo. Você tem que ter o mesmo respeito, o mesmo carinho, a mesma entrega. Quando o cara vai receber... Eu tive casos que nós já entregamos Minha Casa Minha Vida, que eu parei de fazer em 2013, até porque a margem, do jeito que eu trabalho, realmente a gente teve 2 prejuízos em 2 empreendimentos. A festa de entrega ia Pai, Mãe, Espírito Santo, eles vinham 8, porque aquilo lá era o sonho. Era uma conquista, um apartamento de 250 mil reais. Então, esse respeito que você tem com o cliente que te compra qualquer produto tem que ser o mesmo. Tem que ser o mesmo. E o cara que compra uma Mercedes-Benz, veja bem, quando você sai daqui, vai numa concessionária Mercedes-Benz, e você chega e diz, amigo, comprei uma Mercedes, não importa se ela é uma GLA, CLA, se ela é 200 mil, 1 ou 2 milhões, você comprou uma Mercedes. Verdade. A percepção de valor ela é muito grande. Rolex. Igual. Comprei um Rolex, mas eu não sei qual Rolex custa 100 ou 200 ou 50 mil. Mas você comprou um desejo. Então, quando eu trago alguém que compra conosco, eu quero que ele tenha uma experiência. Uma experiência de valor, né? Quero, exatamente. Ele sinta que ele não está comprando um imóvel. Não. Né? Ele não está comprando um imóvel, ele está comprando muito além do imóvel. Isso, certo. Né? Então, assim, ou seja, tem que entregar mais do que o cliente. Você tem que surpreender. Isso você vai construindo. E como eu sei, quando eu entrei no ramo da construção civil, eu sabia que eu precisava de 10 anos para entender. Tu já tinha essa mentalidade quando tu iniciou, eu não 10, vou chegar sabendo. E o dos 10 para frente eu ia começar a colher os frutos. Uau. Então, assim, eu sabia que eu tinha que pagar para me aprender. Porque o que mais tu vê hoje é mentoria, né? É os empreendedores de palco. Nossa senhora, eu detesto esses caras, sabia? Os empreendedores de palco. Eu falo assim, Heraldo, eu sou um cara moda antiga, eu tenho 40 anos, né? Uhum. Mas, exemplo, eu adoro Flávio Augusto, adoro esses caras que são a moda antiga, porque eu falo sempre aqui, não tenho vergonha de falar, Anselmo Freitas, Osni Giassi, Valmir Rampinelli, o próprio Franco Robot da Praçom, porque são caras que têm muito lastro de estrada. Tu olha a história de uma Anjo Tintas, que vai sobrevivendo aí 40, 45 anos de mercado e se mantendo na liderança, se manter no topo. Amigo, eu joguei futebol 22 anos. Eu fui atleta profissional durante 22 anos. Eu fui aqui em Santa Catarina 3 anos seguidos o melhor jogador do estado na minha posição. 3 anos seguidos, 16, 17, 18. Eu paguei um preço soberbo para isso. Soberbo. Quando dava dia 15, os atletas têm férias durante 30 dias, né? O mês de dezembro de férias. Eu voltava a treinar no dia 15 de dezembro. Os meus concorrentes estavam de férias e dia 15 de dezembro eu estava aqui em Criciúma, lá na Trenária, treinando. Os caras falavam assim, ô Maranhão, tu é maluco. E aí você teve sorte, né? Tu é maluco? Nós estamos de férias, eu tô em Balneário Camboriú aqui, tô em Jurerê, não sei o que, tu já tá treinando. Eu falei assim, ano que vem eu quero estar lá na festa do Melhores do Campeonato de novo. Eu fui 16, 17 e 18. E quando a gente olha para a trajetória do Heraldo Construções, para uma trajetória dessas empresas que jogam o jogo nesse nível, a gente vê 2 coisas, sacrifício e paixão. Quando a gente anunciou que ia te trazer aqui, eu recebi uma enxurrada de perguntas. Uma das perguntas foi essa. Pergunta pro Heraldo como é que ele fez para se manter no jogo durante tanto tempo. Para se manter no jogo durante tanto tempo. Eu vou transferir a pergunta para ti e queria que tu respondesse. Como é que tu fez, como a Heraldo Construções fez para se manter no jogo em primeiro lugar, para manter lá em cima durante tanto tempo? Tem que se reinventar todos os dias, tem que concorrer todos os dias, tem que ser... Eu gosto muito de falar que eu tenho que ser melhor hoje do que ontem e amanhã melhor do que hoje. A Bíblia de Nietzsche falava muito nisso. Cara, eu não sei te falar a fórmula, mas eu vou te explicar assim, ó. Acordo cedo e todos os dias eu levanto querendo fazer o melhor para tudo, cara. O melhor seja para mim, seja para minha família, seja para meus negócios, seja para meu... assim,
se manter no topo realmente, assim, na mídia por muito duro, tempo... é difícil. É duro. Eu fui por muito tempo, durante uns 10, 15 anos, fui um dos 5 maiores revendedores de caminhões do Brasil. Não é? Eu vendia 40, 50 caminhões mês, Uau. cavalinho. Então, assim, para mim ter esses produtos, eu assim, tinha semana que eu saía, pegava um voo e ficava 5, 6 dias viajando cada dia em algum lugar, alguma capital. Eu só não conheço Macapá e não conheço Cruzeiro do Sul no Acre. O resto dessas capitais todas eu já fui tudo. Então, assim, é muito difícil? Não é. É só você fazer a coisa muito bem feita. Não é com difícil. muito bom gosto. Não é difícil, Mas cara. o preço é alto. O preço Sacrifício. é alto. Você Trabalho duro. tem que abrir mãos Exatamente. de várias coisas. Exatamente. Isso aí não tem jeito. Tu teve que sacrificar muita coisa, Haroldo? Sacrifica. E assim, Alex, eu tive que ir pro campo muito cedo. Eu vou te explicar por quê. Em 1989, eu tinha 22 anos. Ok? Nasci em 67, 22 anos. O meu pai tinha um caminhão e eu já tinha minha revendinha de carro, tal. E aí tinha eu com 22, já era casado, tinha uma filha de 2, tenho uma irmã de 17 e um menino de 8 e a minha mãe de 43. O pai resolveu vender o caminhão dele aqui, foi de ônibus em São Paulo buscar outro caminhão e na vinda bateu o caminhão e ele faleceu. E o que ele tinha para ele sustentar eles tudo aqui, a família? Tinha esse caminhão. E não tinha seguro. Não. Então, assim, naquele momento, aos 22 anos, eu não tinha escolha. A minha escolha foi ficar com a minha mãe, com a minha irmã, com o meu irmão, com a minha filha e com a minha ex-mulher. Eu tive que trabalhar para 5. Não tinha plano B. Não tinha plano B. Meu plano A era... O plano B era o plano A dar certo. Exatamente. O plano B era fazer o A dar certo. Então, assim, desde cedo, cara, muito compromisso. Aos 20 anos eu já era pai. E você sabe que ser pai não é só fazer. Pai é responsabilidade que a gente, né? E aí, cara, então assim, e junto disso veio a minha irmã, então ficaram 6 da noite por dia. Com um negócio só. E com uma responsabilidade imensa, né? Incrível, porque daí começa um monte de família, a outra casa, então sempre organizando, arquitetando isso. Então isso me fez desde novo, a ter que meter a cara. Exatamente. Entendeu? Não ser tímido em nada, só que assim, sempre carregando a maior herança que meu pai me deixou. Homem nenhum precisa prometer alguma coisa para alguém. Agora prometeu, cumpra. Você tem 2 datas para pagar as contas. Se a sua conta vence dia 30, ele sempre diz isso para mim. Sua conta vence dia 30. Você tem 2 datas. 30 ou 29. 31, nunca. Uau. Entendeu? O que quer dizer isso? Quando você paga as coisas em dia, você tem uma história que você tem crédito. Ah, mas hoje, Geraldo, hoje tá fácil. Sim, tá fácil, que eu tenho linha de crédito em banco, qualquer um empresta, qualquer um compra apartamento meu que vai sair daqui a 4 anos, mas isso foi construído. E eu sou tão preocupado, Alex, que eu fiz a minha sucessão patrimonial. Preocupado, sabe com o quê? Com os meus clientes. Que top. Por que eu fiz? Veja bem, nós estamos lançando um prédio aqui agora, daqui 2 meses aqui em Criciúma. Então vão ser 40 pessoas que vão confiar na minha empresa. E se você imagina se tiver um problema comigo, somos mortais. Perfeito. Né? Pode acontecer. Pode acontecer. A gente torce para que não, mas... E esses 40 clientes irão perder algo? Jamais. Então a minha sucessão patrimonial, ela está garantida para tudo que eu tenho. Ninguém pode mexer. Ninguém pode fazer nada durante 15 anos. Que legal. Tá? Procuradores. Tem o número 1 e o 2, em caso de falta de um. E eles vão terminar tudo que eu devo, porque eu não quero, dentro do caixão, me virar lá. Entendeu? Então, assim, eu tenho essa preocupação de não é só pegar o dinheiro do cara, não é só ganhar dinheiro e ver um momento. Nós temos um futuro. Né? E como eu te falei logo lá no início, são sonhos. Né? Não é um carro que você vai pegar. Você vai. Então, tem custo? Tem custo. Um custo. Hoje, por exemplo,
a minha rotina. Eu acordo 5h30 da manhã, Te sagrado. acompanho ali, vejo sempre, 5h30, acorda cedo. 6 horas. Acorda cedo, dorme tarde. 6 horas eu tô lá na academia. 8 horas eu tô com meu banho tomado. Não tenho preguiça, viajo para um lado para o outro. Ando para um lado e para o outro. Então, assim, você tem que abrir mãos de várias coisas. Agora, outra coisa importante, Alex, que eu penso que as pessoas querem se manter um pouco sempre na capa do jornal, como se falava antes. Sim. Você tem que viver também o negócio. Por exemplo, se você me acompanhar, eu sou um cara que eu vou ao jogo cristão, eu sou um cara que vou na festa, não sei o quê. Você tem que estar em... Você tem que Tá sempre em movimento, né? e sempre transitar na classe A a Z. Você tem que entrar numa obra como eu entro, que são pessoas que estão lá trabalhando o dia inteiro. Você tem que dar um bom dia, uma boa tarde, perguntar como é que tá a filha dele, se a filha dele passou na faculdade, porque tem tanta história, cara. Tem tanta história. O cara que vai pro chão de fábrica, o cara que vai pra rua como eu, tem umas histórias, Alex, que se nós ficarmos aqui, tu vai te emocionar a quantidade de pessoas assim que estão ali ganhando X, trabalhando, estão estudando um filho. Que legal, cara. E aí, tá, mas por que tu não pode parar? Vai, por que um cara que está na situação de hoje, já tem várias coisas, por exemplo, um Hang, lá o Luciano Hang, o cara não pode mais parar. Olha a quantidade de gente. São só 22 mil funcionários. Não. Diretos. Tem várias empresas hoje que dependem só da... Então, olha a responsabilidade que um cara desse deve deitar na cama e ele botar pensar. A cabeça no travesseiro. E cada um tem a sua. Com toda certeza. Então, quando tu vai pro chão de fábrica que tu respeita e para te manter, para te também ter empresas, pessoas qualificadas contigo, vivendo o dia a dia, vivendo o teu sonho, porque não adianta eu ter um sonho de construir um prédio de 40 andares aqui em Criciúma, e eu não ter ninguém que vá junto comigo. Não ter um time bom, né? Não ter uma equipe boa, Agora, qualificada. como é que você vai ter um time bom? Tratando eles bem. Tem que valorizar as pessoas. Como é que você valoriza? Não é só com dinheiro. Com toda certeza. E já pegando esse gancho, Heraldo, uma das coisas que perguntaram pra gente, né? Tu trabalha com alto padrão, né? Heraldo Construções hoje é referência na nossa região aqui e com muito justo, com muito mérito. Eu vou fazer uma... Não é uma queixa, né? É uma colocação. Eu passo ali no prédio perto da prefeitura que vocês estão construindo e eu sempre falo com a minha esposa, quando a gente passa ali, eu falo, esse prédio é da Heraldo Construções. E a gente não vê uma sujeira em torno de toda a obra. Aquilo, eu sou muito detalhista, eu gosto de ver. Tu não vê uma sujeira, tu não vê um buraco, tu vê os tapumes todos têm o logo da Heraldo Construções. E aí quando tu traz pro logo de vocês, que é alto padrão, nós somos uma empresa de alto padrão, o alto padrão não tá no prédio que vocês estão construindo, o alto padrão tá ali. Nas pequenas coisas, né? Nos pequenos detalhes. E aí eles perguntaram pra gente assim, para tu trazer a tua visão, né, sobre o mercado do alto padrão hoje. Porque fala-se muito no mercado premium, né? O alto padrão é o prédio com piscina de borda infinita, é o prédio de não sei quantos andares, é a Sena Tower do Luciano Hang lá em Balneário Camboriú. Pro Heraldo, o que é o alto padrão hoje, né? Trazendo para essa realidade do contexto empresarial. Vou te dar só... Tu falou que passa aqui no Árvore, perto da prefeitura, né? Mas tu passa em todas, nossa. Nós temos Lean Construction. Lean Construction é aquele manual lá que a Toyota tem, que a Toyota fez depois da Segunda Guerra Mundial, que é para eles ganhar produtividade. Nós temos um manual baseado no Lean Construction. Então, toda a obra nossa, se você for num Rincão, Laguna, Tubarão, é a mesma. Você não vai ver uma calçada, você não vai ver um tapume feio, você não vai ver nada. Top. Porque nós lá agora, em Tubarão, nós estamos construindo um prédio de 29 andares lá. E olha só o que é o alto padrão, seu Milton. Alto padrão é isso. Vamos lá. Na calçada, por um certo período agora de um ano, nós vamos precisar descarregar caminhões de concreto. Aí o caminhão vem, estaciona aqui, e ele precisa ter uma lança, e essa lança é um cano assim grande, e fica em cima da calçada. Se você vier pela calçada, você tem que passar por cano. Sim. Sabe o que a gente fez? Construir uma passarela. Isso é alto padrão. Isso é alto padrão. Uau, sensacional. Empatia é alto padrão. Quando tu perguntou. Empatia. Porque se eu fosse passar ali, eu gostaria que fosse dessa forma. Perfeito. Então, alto padrão é isso. Outra coisa, as nossas calçadas, mesmo que não esteja ainda prédio, nós já colocamos o guia tátil. Porque pode ser que uma pessoa
Com deficiência, com alguém que precisa. ela tem que passar na minha calçada. Tudo isso você já... Então, empatia é alto padrão. E aí, o que é alto padrão? Alto padrão é você cuidar do zelo desde a calçada até a entrega final, até pintar o meio-fio da entrega final, até fazer uma janta, fazer um jantar, fazer valet. Quando você vai na... Nós temos valet nas nossas entregas. Né? Então, assim, é uma experiência. Então, alto padrão, cara, eu ouço muito falar e eu olho assim, meu Deus. E tá muito na moda, né? Tá muito quente, né? Então agora nós criamos uma categoria na nossa empresa que temos os prédios de alto padrão e temos alguns que são super luxos. Então, esses super luxos são um degrau a mais acima, que é o que nós estamos querendo trabalhar. Para isso que nós temos que ter um mercado, tem que ter pessoas competentes, tem que ter pessoas que entendam. E quando a gente contrata esse pessoal, nós levamos eles para olhar como é que é o nosso padrão e cultura de empresa, quem faz é a soma dos atos do seu líder. Perfeito. Não adianta você entrar numa empresa, nossa meta, nosso padrão, essa é balela. A cultura da empresa, quem faz é o líder, é o ato dos líderes. Tem 3 coisas legais que eu acho, 3 coisas para um fracasso certo na sua vida, nos seus negócios. Primeiro, não ensinar ao próximo aquilo que você sabe. Número 1. Reter conhecimento. Número 2. É você não viver aquilo que você ensina. E número 3 é você achar que já sabe tudo. Então você tem que ser humilde para estar sempre perguntando, aprendendo. Tem que ter coerência para você viver aquilo que você faz, que você fala. Mas eu faço. Tem que ter coerência. Perfeito. Né? E você tem que ter, como que fala? Bondade de ensinar o próximo. Perfeito. Porque tem muitas pessoas. Nós temos um caso lá, agora aqui uma moça e tal, e aí disse, nós vamos colocar botar aqui contigo, auxiliar. Ela disse assim, mas Heraldo, eu tenho medo de que ela possa tomar o meu lugar. Tá aí o seu erro. Mentalidade Se ela pequena. tomar o seu lugar, você vai subir. Entendeu? Então, assim, você tem que dividir, você tem que compartilhar conhecimento. Então, o alto padrão, ele não é só a entrega do prédio em si, da planta de você morar. Não, o alto padrão é uma construção de todas as etapas da venda. Não adianta todos os processos, né? Uma junção de todos os processos. E não adianta eu estar falando na rede social que isso é alto padrão e lá não está acontecendo. Não adianta o marketing. Isso daí é uma coisa que é emblemática, porque como eu estou falando para você, a Heraldo Construções ela joga o jogo do alto padrão, mas quando eu passo lá na porta do prédio, eu vejo que o tapume está em alto padrão, a calçada está em alto padrão. Quando você começa uma obra, quando você começa uma obra, Alex, se você perceber, você vai ver que se mexe muito com terra, né? Sim. Nós temos um jatinho, aquele jatinho de lava carro, que quando o caminhão sai, ele é lavado, roda para ele sair na rua. Que bacana, que legal. Pessoal... Tem um custo? Tem, imagina, né? Mas tem valor. Com certeza. Pessoal, isso é alto padrão com Heraldo Construções. E nós temos um recado especial para vocês agora. Vem aí a 2ª edição do Encontro de Gigantes, o nosso evento de empreendedorismo, alta performance e negócio, dia 25 de novembro na SIC. Convidados imperdíveis, Jorginho, tetracampeão do mundo pela seleção brasileira, Ricardo Faria, cria aqui de Criciúma, o Rei do Ovo e Luciano Hang. Em breve a gente vai deixar o link aqui para vocês fazerem as inscrições. Convidamos vocês já para seguir o Instagram do Gigantes Cast. Siga também o Heraldo Rosa e a Heraldo Construções lá nas redes sociais, que todos vão estar conosco no dia 25 de novembro lá na SIC. Heraldo, eu queria que tu trouxesse para a gente também um pouco da tua visão e o que tu acha, né, dessa questão, o que diferencia um empresário que não tem sucesso, um cara que não consegue vencer, para um empresário de alto padrão, um empresário que tem sucesso, o cara que consegue realizar, o cara que consegue fazer coisas grandes, assim como você, Heraldo Construções, faz. Esses dias atrás, eu estava na academia, e aí era cedo, e aí chegou um amigo meu do lado e disse, poxa, Heraldo, como é que tá o teu entra e sai lá de gente lá? Turnover, né? Eu assim, cara, eu não tenho enfrentado dificuldade, só nasci nessa faixa salarial. Assim, cara, eu não
aguento mais. Eu já contratei mentoria, eu trouxe não sei o quê. Eu trouxe um cara agora de São Paulo, cara, eu gastei 40 mil para ir palestra. Eu assim, cara, mas tu tem feito feijão com arroz? Aí ele assim, como assim? Tu tem ido pro chão da fábrica conversar com o teu pessoal? Ele tem uma empresa, tem 3 funcionários. Ele não tem essa particularidade de bom dia, boa tarde, de caminhar. É ali que você quer começar um negócio. Invista em primeiro lugar nessas pessoas. Invista em pessoas. Tem pessoas que passaram na minha vida por eu ter compartilhado conhecimento. Hoje, assim, eu fico super feliz que hoje são pessoas bem-sucedidas que eram funcionários nossos. Uau. Um montou uma empresa disso, outro é gerente de 14 concessionárias. Tudo gente que eu ensinei, e eu não canso de ensinar todos. Então, assim, fazer sucesso. Tem um cara que faz sucesso, tem que não faz. Tem outros muito bons. Eu vou te dar um exemplo. Luciano Hang. Não, eu vou pegar um caso regional aqui, tá? Genésio Mendes. Top. GAN, tá? Tá com 88 anos, assume idade. Tá? Se o Genésio Mendes tivesse em Brusque tido a chance de ter vendido tecido no lugar do Luciano, o Luciano tivesse aqui, talvez os dois teriam cada um a sua empresa. Ou seja, tem muita gente capaz que às vezes por algum motivo ele não tem coragem de sair da sua região e meter a cara em outra região. Ah, pra que eu vou pra Criciúma todo dia? Eu tô agora às 7h30 da manhã, você tá indo pra Criciúma. Chega... Aí... Nem precisa mais ir pra lá, já tá tudo certo, fica aqui. Ainda passa o dia, vai o jogo, chega às 10 horas da noite, chego, cara. Chego. Então, assim, tem gente que não se esforça, tá com um negócio bom na mão, mas ele não tem sabedoria para entender que o negócio dele é muito bom. Tem gente que fica parado num tempo, não estuda. Por exemplo, quando você é novo, eu sempre falo isso, estude e cole nos mais velhos, vê o que eles estão fazendo. E quando você ficar velho, continue estudando e cole nos mais novos. Porque não adianta que a gente não... Esse negócio assim, mas na minha época... Acabou, irmão. Não tem a época sua, a minha é agora. Perfeito. Se eu não for para IA... Heraldo, mas a IA, cara, é um perigo. Aí é um perigo. Tá, então eu não vou. Né? O WhatsApp também é um perigo. O Instagram, para que Instagram? Para quê? Para fazer conexão com os meus clientes. Perfeito. Né? Então, se vocês perceberem... Eu li uma matéria no site da CNN, acho que foi antes de ontem. Tem um restaurante em Londres que agora lançou no cardápio, ao invés de drinks, cardápio de águas minerais do mundo. Olha só que estão criando experiência água. E vai acontecer, não sei se é agora, daqui 2, 5, 10 anos, não sei. Você lembra, eu tenho 58 anos de idade. Quando a gente ia num restaurante, o normal era um cardápio, escrito muitas vezes à mão, ou com letra de máquina, né? Datilografada. E quando a gente ia num restaurante de São Paulo, cara, que era já um tablet na mesa, meu Deus, aquilo pra mim era assim. Extraordinário. Só que os meus filhos foram criados com tablet, e vai chegar uma hora que eles querem ir no restaurante onde tem uma lousa escrito, cardápio de hoje. Cara, fui no restaurante, cara, tu acredita que o cardápio é escrito à mão? Cara... vai mudando, é muito dinâmico, né? Tem que ter experiência. Por exemplo, álcool. Tu tá vendo quanto tá se bebendo menos de álcool? Olha, as pessoas estão começando a criar essa consciência de que precisa investir na saúde, precisa cuidar mais para ter longevidade, para viver melhor, para ter menos doenças, né? Isso que tu falou é uma coisa muito interessante. E o que tu falou aqui, o Vaguinho repetiu na semana passada, sobre entender e conhecer do teu negócio. Porque muitas vezes o cara tá com um problema, ele tá com uma dor ali no negócio dele e ele tá tão cego que ele tá querendo buscar uma solução lá fora. Ele quer uma dica de um expert, de um mentor de negócio, ele quer uma fórmula mágica, mas às vezes ele precisa olhar para dentro, que é o que tu falou. Ele precisa ouvir mais o colaborador dele, ele precisa entender mais. O Vaguinho falou uma coisa que eu achei fantástico, assim, eu já conheço o Vaguinho, mas ele falou assim, Alex, no tempo dele, perguntei para ele, por que tu venceu ele? O que tu acha que tu fez para vencer a eleição? Ele falou assim, na época da eleição, com todo respeito aos meus concorrentes, mas ninguém sabia mais de Criciúma do que eu. Nenhum deles. Eles iam para os debates com a cola, com várias folhas de livro e eu ia sem nada. Porque eu sabia tudo.
Desde 2012 eu estava colado no Clésio Salvaro, que para mim é uma máquina, um dos maiores gestores que nós estávamos, e eu estava ali aprendendo com ele. Ou seja, eu estava muito pronto, Alex. Eu venci a eleição porque eu estava muito preparado. O que eles perguntavam para mim, eu sabia. Então, isso que tu tá falando agora... Conhecimento não se compra. Né? Exatamente isso. Às vezes o cara tá com um problema no negócio dele, no business dele, e ele tá com dor de cabeça, o que eu vou fazer? Mas ele... Se tu perguntar para ele por que tá esse adoçante aqui e não tá um açúcar, ele não sabe te dizer. Quantas empresas você já viu que já foram vendidas, grandes grupos, vem lá um grupo americano e agora compra, por exemplo, aqui uma empresa gigante aqui. Cara, ela compra, tem dinheiro para comprar a empresa, ela não vai comprar a cultura. Perfeito. Porque a cultura da empresa, aquilo que eu te falei, é a soma dos atos dos líderes. Então, assim, não existe segredo se você não entender do negócio e for para dentro do negócio. Você tem que viver o negócio. Perfeito. Não é? Então, outro erro que tem vários empresários, quando eles começam a ganhar um dinheiro, eles começam a desviar um dinheiro daquela galinha boa dos ovos de ouro, né? Começam a botar num negócio que eles não têm know-how algum, tá? E aí, quando eles começam a desviar, quebraram as duas. Morre a galinha. Morre a galinha. Então, assim, eu sou um cara extremamente focado no meu negócio. Tudo que eu ganho, os caras de banco estão atrás de mim. Esse dia eu fui na Money Week, lá em Balneário Camboriú, que era só sobre negócio o dia todo, da palestra. Eu vi, foi fantástico. Foi com o da... que é o da... Esqueci de uma investidora, de uma corretora, né? É da AKI, né? Da AKI. Junto com muito BTG bom Pactual. aquele cara. Muito bom. Baita evento também. Juliano Custódio. Então, eu fui, peguei o tema dele às 9, só que quando tinha a palestra principal, né? Quando terminava uma, daí tinha 5 ao mesmo tempo de vários assuntos. Muito então, top. Eu ia em várias assim. Ah, Heraldo, mas eu saí daqui de carro de manhã cedo, 4 horas de estrada, assisti o evento e vim embora. Que bacana. Adquirindo conhecimento, buscando, se alimentando, aí eu se tenho desenvolvendo. Sorte, né? Aí dá sorte, né? Não, então, mas é justamente essa, Heraldo, isso é uma mentalidade, a gente vê, é muito claro isso em você como líder, né? Como 01 da companhia, como 01 da Heraldo Construções, isso reflete diretamente na empresa. Uhum. Quando você olha as obras que vocês estão fazendo, no nível que vocês estão fazendo, o jogo que vocês jogam, não é à toa. Né? Tem uma base, tem uma estrutura, tem alguém direcionando isso muito forte por trás. E olha que a gente eu vim para o mercado dominado por grandes players. Com certeza. Civil. Olha que nós estamos aqui. Tu tem Fontana aqui que são Locks, que são Locks, nós temos poderosas, Eduardo, né? Pavê, olha, são grandes players do estado. Então, assim, eu sabia que eu não ia ser recebido de tapete vermelho. Com toda certeza. Né? Então, eu teria que mostrar o meu trabalho e como é que seria meu trabalho. Eu não quero ser o maior, conseguir tantos milhões. Não, eu quero fazer o melhor. Então, eu quero ser sempre lembrado por uma grife. Mas isso é bom. Essa mentalidade que tu tem de nós precisamos fazer mais e melhor. Precisamos entregar melhor. Precisamos entregar o nosso melhor além do que o nosso cliente espera. Porque, no fundo, quando a gente for embora daqui, o que fica não é o que a gente... Perfeito. Junta, e sim que a gente espalha. Eu já vou entrar nesse tema agora, né? Que é sobre legado, é uma das falas que a gente vai abordar aqui. Quando o Heraldo olha para trás, né? Esse Heraldo de hoje, quando ele olha lá para o Heraldo que iniciou no tempo dos caminhões um sonho, aquele projeto que não sabia se ia dar certo, então não tinha garantia, tu já estava empreendendo, né? Como a maioria do nosso público e da nossa audiência são empreendedores. Quando o Heraldo olha para trás, o que passa na cabeça dele quando ele olha hoje tudo que tu construiu, onde eu cheguei, uma referência a nível de Santa Catarina, crescendo, avançando, como tu te sente com isso? Tu sabe que eu faço... Quando eu saio para pedalar, que é o meu horário assim, que ali eu renovo as ali é o teu futebol. Ali eu tô ali 1h30 pedalando, 2 horas, e ali é a hora que vem as minhas ideias, e ali às vezes eu faço o retrocesso disso tudo, né? Mas eu confesso para ti, quando eu estava lá em Armazém, eu confesso que eu não tinha essa ideia que eu chegaria onde eu estou. E quando eu falo onde eu estou, eu não falo financeiramente. Tenha certeza disso. Não tem nada a ver com o dinheiro. Eu não trabalho mais por dinheiro. Esqueci, nem trabalho por isso. Isso é maravilhoso. Dinheiro é uma ferramenta. Consequência. O meu propósito... eu uso dinheiro como ferramenta para chegar no meu propósito. O meu propósito já faz muitos anos que eu acordo todos os dias para trabalhar com propósito. E tá, mas Heraldo, o que tu fez para trás foi legal? Foi. Mas o melhor
é eu ter a certeza do que está por vir muito mais e melhor. Por que eu vou te falar isso? Quando eu vendia caminhões, quando eu fiz bastante sucesso no meio de caminhões, mas assim, cara, eu sabia que eu podia contribuir de uma forma melhor do que só apenas ficar fazendo isso. E eu tenho um negócio hoje que eu sou muito feliz, eu vivo esse negócio porque eu sou um cara feliz. Dá pra ver que tu é apaixonado pelo que tu faz. Tu coloca muita paixão, muita energia nisso. Muito, muito. Às vezes eu tenho... E aí eu tenho umas ideias quando eu viajo, dá uma vontade de fazer isso, tal. Mas de repente eu tenho... Geraldo, mas tu não estás em Curitiba, tu estás em Tubarão. Então eu tenho que me policiar. Por isso que eu estou procurando lugares maiores, que é onde eu consiga colocar as ideias que tu as tem. minhas ideias que eu tenho. Por exemplo, eu agora quero... Nós começamos a construir um prédio lá atrás. Começamos com 4, com 6, com 8. Estou com 29, 27, agora eu vou para 40. Do 40 eu quero partir para uns 50. Que massa. Né? Então, assim, eu sinto que eu tenho muito mais para deixar, se Deus me der bastante saúde aí, né? E vai. Discernimento. Eu tenho muito mais para contribuir, porque eu vou entrar numa fase agora de 60 para 70 anos, que muita gente, e eu já pensei nisso, que quando eu tivesse 50 eu daria um cara velho. Eu acho que vai ser a fase mais produtiva da minha vida, onde eu vou poder contribuir mais com a sociedade. Uau. Com o quê? Conhecimento, com dicas, né? Inspiração, por exemplo. Quando tu me fala, Heraldo, esse legado que tu deixou essa conta, cara, o que hoje mais me deixa feliz, impressionado, eu vou te falar bem a verdade, Alex, é quando você vai em algum lugar e de repente tem uma pessoa que quer bater uma foto comigo. Maravilhoso. Aí eu digo assim, ela assim, cara, eu sou teu fã. Pô, mas eu não sou da Rede Globo, cara, tu é meu fã. Não, tu é meu fã, cara. Eu te sigo, eu vejo tu andar por aí, eu vejo tu tal. E é muita gente. Isso é muito bom, cara. Isso é legado. Isso é legado. Então, assim, não é o dinheiro, é a inspiração que tu pode transformar várias pessoas. E quantas pessoas dessas que estão vendo o que eu faço, como eu olhei lá quando eu tinha 12, 13 anos, que eu tinha esse senhor lá de armazém, que foi a minha inspiração, que eu contei para ele em vida, graças a Deus contei para ele em vida. Conseguiu. E esse tipo de coisa, quantas pessoas hoje, talvez eu não faça essa conta, mas que se inspiram que um dia, cara, hoje eu estou fazendo isso porque eu ouvi o Heraldo falando aquilo. Com toda certeza. Então, essa isso é para isso que eu trabalho. Isso é impagável, né? Isso vai de acordo, né, com uma das coisas que a gente acredita. Um dos nossos princípios aqui no Gigantes Cast. Todas as vezes que a gente traz empresários do teu nível, como de todos os outros que já passaram aqui, é porque a gente tem certeza que essa mensagem do que a gente faz, né, e do que nos move é levar essa mensagem muito mais longe. Para que outras pessoas vejam a tua história, conheçam a tua história, se inspirem na tua história e também consigam realizar as coisas grandiosas que não só tu, como todos os outros que passaram aqui, estão realizando. Isso é uma coisa que tu falou que é muito verdade, porque a gente vive isso. Quando as pessoas olham a trajetória do Heraldo, como começou, a maioria deles, uma das perguntas que fizeram tá ali. Se pergunta se o Heraldo veio de família rica. Fizeram essa pergunta. O Maranhão, pergunta se o Heraldo veio de família rica. Porque tudo que ele construiu e tudo que ele está construindo até hoje, esse cara só pode ser de família rica. E na maioria dos casos, 99% deles não são. São empreendedores, sonhadores que vieram de baixo, que pagaram um preço muito alto, que trabalharam muito e que hoje colhem os frutos da semente que plantaram há 10, há 15, há 20 anos atrás. A gente olhar o Heraldo hoje, porra, um empresário bem-sucedido, um cara sucessor, um cara que é referência em Tubarão, referência em Criciúma, que chegou aqui do nada, mas que alcançou uma posição de respeito. Esse cara comprou... Quem foi que esse cara comprou? Qual foi o juiz? Qual foi o deputado que esse cara comprou? Não. Ele construiu isso. Veio lá desde o caminhão até hoje. Então, olha só. Esse Fusca, o primeiro Fusca que eu comprei na minha vida com o meu dinheiro, que eu nunca ganhei carro, nunca ganhei nenhuma bicicleta. Então, e graças a Deus. Tudo construído. Rapaz, eu sou um cara... Nada dado, tudo construído. Sabe que esses dias atrás... Tu é um cara fera. Sabe que esses dias atrás... Eu tinha um sonho de ter um carro, tal, mas desde menino já eu comprei esse carro, eu não ando com ele, eu guardei esse carro. Mas quando eu cheguei com o carro, chamei meu filho de 9 anos, fiz um vídeo para ele, e esse vídeo está guardado com as minhas 2 filhas e a minha, se um dia for embora daqui, para ele ver esse vídeo. Que legal. Dizendo para ele que se eu tivesse ganho 10 carros daquele na Mega Sena, ou eu tivesse comprado
porque ele vale mais. Uau. E esse Fusca, eu tenho ele guardado. Eu comprei. Que legal, cara. Então, assim, se eu sou de família rica, se eu sou herdeiro, sou. Comecei com o Fusca 1974 marrom. Quem quiser pode ir lá no meu Insta que tá ali a foto dele. Herdeiro daquilo que é de mais valioso. E ando com ele ao sábado, vou no shopping. Dá um rolê ainda, né? Um rolezinho de Fusca 1974. Muito bacana. E a gente fala sempre assim que esse tipo de gente que atinge o patamar que tu já atingiu, né? É rico das coisas que o dinheiro não pode comprar. Não é mais sobre grana, não é sobre propósito, é sobre legado. E a gente vê que é exatamente isso que tu tá fazendo. Heraldo, já estamos chegando no final aqui, o nosso tempo é curto, né? Se der, a gente ficaria aqui mais... Legal, falei. Exatamente, mais de 1 hora. Eu queria que tu falasse um pouco sobre a família. A gente te acompanha, eu te acompanho ali, tu é um cara muito família. A gente vê tu com tua esposa, com teu filho. Eu acho maravilhoso, tu leva ele na obra, ele tá sempre com um chapeuzinho, dando uma dica. Eu queria que tu falasse um pouco da importância deles nesse processo da Heraldo Construções e na tua trajetória também. Muito cedo já, né? Eu já fui pai há meus 20 anos. Na época que meu pai fez eu casar, na época que eu namorei com uma moça no Gravatal. Eu tinha 18, ela tinha 17, aí ficou grávida, meu pai fez casar, tal. Separei, eu tinha uns 22 anos, 23, depois eu casei aos meus 30 anos, tal. Tenho 2 filhas, então tem uma filha de 37 anos, não trabalha comigo, nunca trabalhou. A outra tem 27, mora em Florianópolis, a de 23 também mora em Florianópolis, né? E aí agora tenho esse menino. Nenhuma das minhas 3 filhas quiseram ir para dentro da construção. do negócio. Então, o meu sonho não é o sonho delas. Então, a gente tem que respeitar isso. Certo. Porque tem pais, Alex... Que impõe, né? Que impõe e às vezes investem e não vê que o filho... Cara, não adianta o meu filho. Meu filho gosta de futebol, mas ele não vai ser jogador de futebol. Ele não tem talento. Tem que... Tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, assim, tem pai que acha que o ideal é ele ser o CEO da empresa porque ele é o filho dele. Cara, esqueça. É uma sucessão forçada, né? Tu tem que perceber, né? Tu tem que perceber no filho, na filha. E nenhuma das 3 quis vir para dentro do negócio, respeito. E o meu menino de 9, eu levo ele muito... Ele gosta de obra, ele não gosta de caminhões, que foi vender... mas assim, ele gosta de obra, ele gosta de desenhar, ele faz vídeo, ele olha a planta comigo. Então assim, se vai ser sucessor, herdeiro não vai ser nunca. Agora, se ele for sucessor, ótimo. Sim. Se não for, tá tudo certo. E eu entendo que o dinheiro é feito para mudar de mãos. As terras que eu tenho hoje, o nosso banco de terrenos, o dinheiro, os meus bens, um dia não vão ser mais meus. Com certeza. E não vamos levar nada, né? Não Tá vamos tudo levar certo. nada aqui. Isso é feito para isso mesmo, né? Então, o que eu prego para ele é desde ser humildade número 1. Eu sempre falo isso para as minhas filhas. Pode perguntar para as minhas 3 filhas. E outra coisa que eu falo para meu filho que também quero falar aqui. Eu falo para elas assim: filho, vocês não têm direito de olhar de cima para baixo para ninguém. Uau. Nunca, nunca olhe de cima para baixo. Nunca. Respeite. Humildade. E para o meu filho, eu falo sempre assim: o pai tá indo para onde? O pai tá indo lá para a Laguna hoje. Estou indo fazer o quê, filho? Ele me responde: em busca do sucesso. Uau. Então, assim, eu treino ele para saber que o sucesso tem que ir lá buscar ele. Construção. É a construção. Salvo quem é um artista, é um dom, um jogador de futebol, que ele pega e estoura em 3 anos, 4. Agora, quando você tem empresa, um negócio assim, você tem que construir, né? Então, eu ensino muito os meus filhos, eu faço eles verem valor, o que é dinheiro, o que representa, né? Então, assim, tem que ter hora de folga, tem que ir para restaurante, pode. Agora, assim, humildade, respeito ao próximo, empatia. São coisas básicas que eu ensino meus filhos. Os meus filhos, o meu menino, ele vai comigo nas obras, pergunta para os meus funcionários, bom dia, boa tarde para todos. Que legal. Ele foi ensinado, educado a dar bom dia, boa tarde, tchau, tudo. Por quê? Ele não nasceu assim. Com certeza. E tu tá botando ele num excelente caminho, no extraordinário. Benjamin, né? Benjamin? Tá botando ele no extraordinário caminho. E aí eu tenho irmãos, tudo. Então assim, a gente consegue conciliar tudo isso, até porque eu sou mais velho e eu fiquei no lugar de pai deles. Sim. E sou avô de muitos, né? Que nasceram depois. Então, família é isso aí. É saúde, família, trabalho. Essa
É onde não... Esse tripé aí Esse é é o maravilhoso. tripé. Heraldo, maravilhoso, cara, extraordinário. A gente já conhecia um pouco, né? Um pouquinho, assim, uma pequena fagulha da história da Heraldo Construções, da tua história como pai, como marido, como empresário. E a gente vê muita verdade, a gente vê... É uma empresa muito sólida, né? É muito fincada entre princípios, entre valores, né? Muito trabalho, a gente vê isso. Não é à toa que vocês estão crescendo ano após ano aí. Hoje já são uma referência. Aqui na nossa região fazem bem, porque trazem obras aí como o Arbo, como o Lessense, né? Que são maravilhosos aqui para nossa cidade. A gente te agradece. E agora nós vamos fazer um projeto mas aí quando for fazer, vamos trazer de novo aqui para a gente... Para falar sobre esse projeto Mansão. Exatamente, falar mais ainda. Nós já estamos chegando no final. Nós temos um quadro aqui no nosso programa, no Arquivo X, onde a gente recebe algumas mensagens de pessoas especiais da tua trajetória que querem mandar uma mensagem para ti. Vamos lá ver? Como é que tá o coração? Tá legal, né? Tu tá pedalando bem. Imagina. Vamos lá conferir quem foi que mandou essas mensagens aí? Vamos lá. Vamos lá? Pode rodar. Tio, sou muito grato por ti, por cada conselho, ensinamento, cada oportunidade que eu recebi de ti ao longo da minha vida. Ter a chance de caminhar ao teu lado e aprender contigo é um privilégio que faz toda a diferença no meu crescimento pessoal e profissional. Quero que tu saibas o quanto eu admiro o teu exemplo, o quanto isso me inspira a ser melhor todos os dias. Obrigado por me manter próximo, isso é algo que eu nunca vou esquecer. Valeu. O Heraldo é uma pessoa admirável, não só como empresário, empreendedor, como todos conhecem, mas como pai, como marido, como pessoa. E eu só tenho a agradecer por essa pessoa que está sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos ensinando, nos incentivando. Obrigada, amor. Te amamos. Eu admiro meu pai porque ele é muito legal comigo. Ele sempre fez muitas coisas comigo, sempre fez um monte de coisa comigo. Ele é uma pessoa muito trabalhadora e eu amo ele. Uma galera boa, tua base. Boa base. Chegar em casa, saber que tem gente, saber que tá tudo quentinho, né? Estão protegidos, estão seguros, né? Vale a pena lutar por eles, né? O tigre avança. Não mexe com o tigre. Não, aí não pode mexer, que aí dá problema, né? Não, maravilha. Heraldo, obrigado por ter vindo, né? Trazer a tua colaboração pra gente aqui. Tu é um cara que a gente admira, que a gente tem muito orgulho de ter você no meio do ecossistema empresarial aqui de Criciúma. É um cara que eu falo que é gente da gente, né? É ser humano, é parceiro, é amigo, é camarada, né? Tem o teu negócio, tem o teu trabalho, mas não faz mal pra ninguém. Tá sempre buscando ajudar pessoas e sempre buscando crescer. Eu acho que a nossa região, ela ganha muito com pessoas assim como você. Obrigado mais uma vez, né? Muito sucesso para ti. Antes da gente finalizar, eu queria que tu deixasse uma mensagem naquela câmera, né? Para o nosso público, para aquele empresário, para aquele empreendedor sonhador, assim como você lá no início. Se a gente pudesse levar essa mensagem aí para todo o Brasil, fica à vontade, a câmera ali é tua. Atitude. Atitude faz toda a diferença em qualquer coisa, seja no seu casamento, seja nos seus negócios, a sua empresa. Quando você diz, não, eu não vou me meter, você já está tomando uma atitude. Então, sempre que você puder fazer algo diferente, tome atitude. Faz toda a diferença. Maravilha. Heraldo, obrigado. Obrigado também. Valeu, sucesso, Deus abençoe. Pessoal, esse foi mais um Gigantes Cast especial, Heraldo Rosa, da Heraldo Construções. Espero que vocês possam aprender, possam se desenvolver e pegar as dicas dessa fera aí que vem fazendo muito sucesso aqui em Criciúma. Beijo no coração de vocês e até a próxima.